Pessoal, olá, tudo bem? Eu vou me apresentar novamente porque cada vídeo que eu faço ele pode soar como um vídeo isolado. Então, meu nome é Diana Carvalho, eu sou especialista de educação, eu sou uma mãe atípica, o Guilherme tem 4 aninhos, ele é autista não verbal e atualmente está ainda no nível 2 de suporte. Vamos lá, eu faço parte de um grupo, de vários grupos, né, de pais de autistas e vez ou outra a gente recebe algum tipo de solicitação para orientação, para sugestão, para opinião. Eu costumo dar as minhas opiniões de forma técnica, né, com base, né, nos conhecimentos científicos, nos estudos, e raramente eu dou alguma sugestão ou opinião como mãe, mas eu costumo dar e sempre enfatizo, isso é o que eu fiz com meu filho como mãe, porque outras estratégias não estavam dando certo. Mas vamos lá, eu quero falar especificamente de um pedido que eu acabei de ver agora no grupo e resolvi gravar esse vídeo, vou tentar ser sucinta, onde a mãe coloca um relatório, diz que o filho está em fase de creche e investigação para o TEA. E aí a neurologista, obviamente, pediu um relatório escolar para contribuir nessa avaliação. E a mãe postou, né, partes do relatório, acredito que seja o relatório completo, onde ela pergunta o que a gente acha do relatório. E assim, por alto, eu vi alguns comentários dizendo que pelo que está escrito lá, o seu filho não tem autismo. Mas vamos lá! Primeiro, o meu filho fechou o diagnóstico com 2 anos, em uma única consulta, e em outro momento eu digo como é que foi isso. Mas agora o que eu quero deixar claro? Por que a gente conseguiu levar para o neurologista as informações necessárias? Porque eu estou dentro da área e eu fiz um roteiro de relatório, pedi licença à escola, não que eu não acreditasse no potencial deles, mas eu já sabia o que esse neurologista costuma solicitar e o que é importante você perceber no comportamento da criança, principalmente dentro de uma escola. Então não adianta a gente falar coisas muito vagas ou se prender muito à questão de conteúdos, a gente precisa ser bem específico, inclusive quando a gente fala que a criança apresenta uma dificuldade, ou quando a gente diz que algo está acontecendo, como é o que eu vou começar agora. Nesse relatório, eu anotei aqui um pedacinho que me chamou muito a atenção. Eles dizem que a criança em questão é uma criança que apresenta um comportamento introspectivo. Ok, obedece regras, é carinhoso e coisa e tal. E daí ela vai falar da interação, que é um dos carros-chefes para você pensar num diagnóstico de TEA. E essa pessoa fala, né, a pessoa da escola, a profissional da escola, ela fala que a criança, devido à sua natureza reservada, prefere brincar em pequenos grupos ou sozinho. Isso é muito perigoso, gente, porque como é que ela sabe que a criança está preferindo porque ela tem uma natureza reservada? A gente não sabe qual é o motivo. A gente está falando de uma criança em idade de creche, ela está em investigação. Então, eu posso dizer que ela tem essa preferência. Mas por que ela prefere? Não faço a menor ideia. Pode ser porque as outras brincadeiras não me interessam. Pode ser por conta de algum estímulo sensorial. Ali está muito barulho, aquele brinquedo me incomoda. Ou pode ser simplesmente porque eu realmente não me importo com as interações. Isso não é algo que me chame a atenção, que me dá prazer. O que normalmente é muito incomum para uma criança, principalmente na idade de creche. Então vamos lá. Quando eu vou falar em interação para relatório de investigação de TEA, eu preciso dizer como são essas interações. Interage com os amigos. Vago, muito vago. A gente tem muita dificuldade em dizer como é essa interação. Essa foi uma das maiores dificuldades da escola do meu filho. Eu perguntava várias vezes, elas pensavam e elas falavam: sim, ele brinca, ele está nos grupos. Gente, estar nos grupos e brincar nos grupos não significa interação. A interação, ela exige troca. Essa criança, ela brinca com outra, ela participa da brincadeira da outra, ela dá a mão, ela brinca de roda, ela sorri para o outro. Então, assim, interação não é só você estar no mesmo ambiente. Você colocar uma criança num grupo, numa mesinha, que tá todo mundo brincando individualmente, não é
interação, só tá ali, junto com os outros, mas não está participando, não está tendo troca. Então, o primeiro ponto desse relatório que me chamou muito a atenção foi a questão da interação. Essa escola, ela precisa especificar como é essa interação com os colegas. Se tem troca, se não tem troca, se o fato dele se isolar, ele se isola, e aí ele faz o quê? Ele brinca sozinho, mas ele brinca com função? Então, já é outro ponto. Eu não acho que seja adequado as pessoas colocarem que a criança prefere brincar sozinha por conta da sua natureza introspectiva. Isso daí a gente vai definir lá pra frente, quando a gente descarta tudo e a gente fala, não, é só uma criança, um adolescente mais tímido, mais introspectivo, prefere ficar mais na dele, longe dos barulhos, das altas movimentações. Neste momento, é perigoso sim. Segundo ponto, como é a comunicação dessa criança? Então, assim, não fica claro ali, eu não me lembro se a mãe colocou na descrição, mas não ficou claro a idade dessa criança, tá? Então, como que é a comunicação dessa criança? Essa criança tem uma comunicação ativa? Ela é uma criança que fala, que pede, e ela é compreendida? Ela demonstra sentimentos, desejos, ela se faz clara? Ainda que tenha dificuldade com palavras, veja bem, gente, uma criança que está em desenvolvimento da fala, ela vai falar uma coisa ou outra errada, ok, mas ela está se comunicando, ela está pedindo, ela está tentando fazer você entender. Então lá ela coloca alguma coisa de que precisa de estímulo para fazer praticamente tudo. A criança até consegue fazer algumas coisas, mas inicialmente, se não tiver estímulo, ela não faz. Outro ponto importante para você prestar atenção. E aí precisa deixar claro como que é essa comunicação. Dos adultos para a criança, a gente percebeu ali que parece que ele não tem uma compreensão imediata do que se pede, do que se diz, né? Precisa do estímulo, da intervenção para ele compreender e fazer a leitura do contexto. E dele pra gente? Como que é essa comunicação ativa dele? Então, a gente precisa ter essa pergunta respondida. Segundo ponto, a escola fala de alguns atrasos motores, né? Dificuldade para correr, e fala que a coordenação motora está em desenvolvimento. Óbvio, gente, a gente está falando de criança. Então, todas as crianças estão com basicamente tudo em desenvolvimento. O que eu preciso pegar é o que é esperado para essa criança na idade que ela está, na idade em que ela se encontra. Então, se eu tenho uma criança que está com dificuldade de correr, mas na idade dela já era esperado que ela tivesse esse equilíbrio, tivesse essa agilidade, já é um atraso. Aí a gente investiga o porquê do atraso. Esse atraso é só porque não teve estímulo? Ou é porque já tem alguma coisa além que precisa realmente de uma intervenção de um especialista, de um outro olhar? Então, gente, atraso, ele precisa ser bem colocado. Quais são esses atrasos? O que é esperado naquela faixa etária? Tá cumprindo? Atingiu? Não atingiu? Faltou estímulo? A hora que deu o estímulo desandou? Ok. E outras coisas que a escola precisa observar, porque às vezes em casa realmente a gente não percebe. Então, existe alguma alteração sensorial? A criança, ela se alimenta bem, ela aceita todos os alimentos, ela tem algum movimento repetitivo, ela tem algum interesse restrito, né? Então, assim, uma série de coisas que a gente precisa observar, que são comportamentais, e eu percebo que as escolas têm muita dificuldade em ter essa análise. Então, dificulta o diagnóstico, dificulta a avaliação, e às vezes fica um relatório em que o médico não aproveita muito. Então, a minha dica é essa: fazer com que a escola olhe para todos esses pontos, seja um pouco mais clara e precisa em suas colocações, porque a gente não está ali para dizer se a criança tem ou não algo. A gente está ali para mostrar quais são os comportamentos dela dentro da escola e, baseado em marcos do desenvolvimento, o que ela deveria apresentar, mas ainda não está apresentando, tá? Quem vai dizer que porquê desse atraso é realmente o médico, mas é nosso dever olhar e pontuar esses atrasos, ok? Eu espero ter ajudado, e eu estou montando, né, um canal, já tenho a página no Facebook, e com muita frequência eu estou dando dicas e falando do meu dia a dia também, de como eu tenho lidado com meu filho em diversas questões, em coisas que eu faço dentro da escola onde eu atuo, dentro das redes que eu atuo, que são 2, e são dicas úteis, tá? Quem tiver interesse pode seguir lá.
Um abraço, até a próxima.